Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 1, versículo 7. Vamos ler até o verso 14. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Babaca. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Verso 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, bonita demais essa palavra. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava e só se movia os seus lábios. Porém, não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor para que o Senhor possa nos iluminar, a fim de que nós possamos falar destes temas delicados e urgentes. Senhor, nesse momento eu quero colocar diante de ti a minha vida e a vida de todas as pessoas que estão ouvindo. Que a tua bênção possa ser repousada sobre nós, que a tua graça e que a tua presença, meu Pai, seja conosco nesse momento. Capacita-nos para que possamos entender a sua santa palavra e ilumine, ó Deus, os olhos do nosso entendimento. É isso que eu te peço agora, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém e amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos falar desse tema aí, depressão, cansaço e sensibilidade à luz da palavra de Deus. Nós estamos aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 1. E este livro, ele é um dos meus livros prediletos da Bíblia. Principalmente quando eu me tornei um crente novo convertido, eu estava lendo esse livro, eu li esse livro, e eu queria conhecer a história de Davi, a história de Samuel, né? Samuel é um dos personagens que eu mais amo. Não é à toa que o meu filho se chama Samuel. E esse livro, ele conta muitas histórias. É um livro que tem muitas histórias maravilhosas, muitas histórias edificantes. Na segunda-feira, nós fizemos uma exposição de Romanos, capítulo 3, e versículos 23, e Romanos 6, 23. E na ocasião, eu trouxe para vocês uma reflexão sobre a vida dos personagens Galadriel e Boromir, da obra do Tolkien, O Senhor dos Anéis. Hoje, nessa sexta-feira, nós vamos falar sobre esse tema e nós vamos fazer uma reflexão sobre duas personagens também. Lá a gente falou de um homem e de uma mulher.
Galadriel e Boromir. E aqui nós vamos falar de um homem e de uma mulher, Ana e Eli. A diferença é que lá era na literatura inglesa, escrito por Tolkien, e aqui é na literatura bíblica, ok? Inspirada pelo Senhor. Uma coisa que a gente tem que dizer para você é o seguinte: a Bíblia, ela é um texto literário. A Bíblia, ela foi escrita com as categorias literárias. Porém, nós acreditamos que as personagens que estão aparecendo na Bíblia Sagrada, elas são personagens históricos. Essas pessoas, elas existiram, tá bom? Houve uma Ana, houve um Eli, houve um Eucana. Essas pessoas, elas existiram do ponto de vista histórico. Mas quando você vai na literatura do Tolkien, por exemplo, não houve uma Galadriel, não houve um Boromir, não houve um Frodo. Essas pessoas são personagens da literatura. Aqui nós temos personagens da Bíblia que a gente acredita que existiram. Porém, uma coisa a gente não pode esquecer é que a Bíblia ela foi escrita com as categorias da literatura, da mesma forma que o texto literário é escrito, ok? Mas os autores fazem questão de enfatizar a existência histórica dessas pessoas. Houve um homem em Belém, e sucedeu que acontece isso na narrativa. Beleza? Então vamos lá. Aqui nós temos a primeira, são 5 personagens que aparecem, nós vamos destacar 2. E a primeira história do livro de Samuel é uma história comum, é uma história que se repete. É aquela história da mulher estéril. Se você for lá no Gênesis, você vai ler a história de Abraão, que tinha uma esposa estéril, a história de Jacó, que tinha uma esposa estéril. E essas pessoas, essas histórias, elas foram passando para a posteridade como um exemplo do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o que significava ser uma pessoa estéril naquela época, ser uma mulher estéril naquela época. Aqui a gente já faz uma crítica ao mundo bíblico, esse mundo pecaminoso, esse mundo machista, né? Porque você vai perceber, em todas essas histórias a gente tem as mulheres que são estéreis, mas a gente não tem homem estéril. Tem alguma história na Bíblia que mostra um homem que não pode ter filhos? Por quê? Porque essa Bíblia, ela foi revelada para nós em um contexto muito machista. Ok? Muito machista. Tem muitas coisas que a Bíblia ela não omite. O que é o que é. Ok? E aqui, se você ler claramente, você vai perceber esses vislumbres do machismo naquela cultura. Eu tenho uma ministração que eu fiz sobre esse tema no livro de Ruth, expondo como que a comunidade, como que a sociedade da época de Ruth, de Noemi e de Boaz era uma sociedade extremamente machista. Então tem esse personagem, Eucana, que tem 2 esposas, Penina e Ana. Tem que falar, né? A hora que aparece bigamia e poligamia, a gente tem que falar. Nunca foi da vontade de Deus que o homem tivesse mais de uma esposa. Deus sempre quis que o homem tivesse uma relação matrimonial monogâmica. Você vai ler Gênesis, Deus diz assim: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á sua esposa e ambos serão uma só carne. A bigamia aconteceu nessa cultura, né, pecaminosa, uma cultura distante, afastada de Deus, uma cultura sem uma ética estabelecida. Então tinha muita bigamia, tinha muita poligamia. E estudos mostram o quanto que a bigamia e quanto que a poligamia ela é problemática para a sociedade. Um dos exemplos que a bigamia e a poligamia gera é o ócio masculino. Muitos homens e poucas mulheres. Então, se os homens não estão casados, transando com as suas esposas, eles vão fazer a guerra. Então, culturas onde havia muita bigamia, muita poligamia, eram culturas belicosas. Você pega, se você ler o texto aqui, né? Sabe a quantidade de guerras que tinha. Um dos motivos
é o ócio do homem. A cultura da época de Jesus, por exemplo, do Império Romano, era uma cultura de muita guerra, porque o homem vivia no ócio. Era pouquíssimas mulheres e muitos homens. Bom, continuando, a gente tem um problema que é a esterilidade de Ana. Ela não podia ter filhos. E ela está muito angustiada e o texto diz assim, olha, ela chorava e não comia. Então esse choro excessivo de Ana e essa falta de apetite de Ana representa a depressão. É uma espécie de depressão aqui no texto. Ok? É uma depressão que aparece no texto. E o marido dela, Eucana, chega para ela e fala assim, ó, por que você está dessa forma? Só porque você não pode ter filhos? Não sou eu para você melhor do que 10 filhos? Eucana foi um marido legal, mas não foi um marido muito legal. Você que é casado, você não pode ser só um bom marido. Você tem que ser melhor do que um bom marido. Você tem que ir além. Ele tentou consolar ela, mas não foi um bom consolo, né? Porque, entenda uma coisa, gente. Naquela época, uma pessoa que era estéril, ela não tinha alguém para levar o seu nome. Ela não tinha alguém para contar a sua história. Ela não tinha alguém que representaria ela nas gerações. Para você, você deve achar isso uma bobagem, porque você vive no século XXI e a cultura do século XXI é uma cultura muito imediatista. A gente está preocupado aqui agora com o hoje, com agora, é o que vai acontecer de bom na nossa vida já. É isso que a gente está preocupado, porque é a nossa cultura, a cultura aqui do século XXI, de 2024. Naquela época não era assim. Naquela época as pessoas se preocupavam em honrar a memória dos antepassados e buscar uma posteridade, buscar uma descendência. Não ter filho era uma vergonha imensa para uma pessoa. Vamos pegar esse diálogo e refazer esse diálogo. Imagina a Ana chegando para Eucana e falando, chorando, sem apetite. Eu não sinto vontade de comer, meu bem. Eu estou angustiado, estou triste. Aí o Eucana vira para ela e fala assim, não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Aí ela vira e fala, deixa de ser bobo, né? Você vai morrer e os seus filhos vão ficar aí. Você tem muitos filhos com Penina. E eu? E quando eu morrer, o que vai ser de mim? Quem vai contar a minha história? E se você morrer, o que vai ser de mim? Quem vai cuidar de mim? Então a preocupação de Ana, a dor de Ana, a angústia de Ana era muito grande, gente. Não era simplesmente só uma realização, apesar que se fosse só uma realização feminina de ser mãe, já era um problema muito grande, mas era quem ia cuidar dela, era quem ia levar o nome dela, era quem ia levar a descendência dela, era quem ia garantir a sua posteridade. Então, não ter filho era uma maldição, considerada como algo maldito naquela época. Okay? E a Ana tem uma preocupação. Aí o que ela fala? O que o texto fala? Ela vai até o templo e ela ora a Deus. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui. Quando os problemas vierem, quando a depressão vier, o cansaço vier, a ansiedade vier, a dor vier, você tem que orar a Deus. Eu não estou dizendo que a depressão é um problema somente do ponto de vista espiritual. A gente vai buscar a Deus e Deus vai ajudar. Mas a gente vai buscar a ajuda dos psicólogos, dos especialistas nessa área. Tá bom? Mas em primeiro lugar, vamos orar. Antes de levar as nossas queixas para os especialistas da área, para os psicólogos, vamos levar nossas queixas para Deus, né? Que é o médico das almas. É o Senhor que consola a nossa alma. Então a Ana vai diante de Deus, vai apresentar o seu problema diante de Deus, a sua questão diante de Deus. E isso é muito bonito, saber que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus é um Deus que faz milagres. Deus é um Deus que opera milagres. E o mesmo que Ele operou na vida de Ana, Ele pode operar na minha vida, pode operar na sua vida. Eu estou dizendo para você que tem aí um filho nas drogas, Deus pode tirar o seu filho das drogas.
Você que está desempregado, Deus pode abrir uma porta de emprego. Você que está enfermo, Deus pode curar a sua enfermidade. Você que está endividado, Deus pode te capacitar para você conseguir pagar essas dívidas. Deus pode te honrar. Deus pode fazer um milagre. Você que é estéril, Deus pode te dar um filho. Se eu estivesse numa igreja agora, eu ia mandar você ficar de pé e aplaudir o Senhor. Mas como nós estamos aqui nas redes sociais, né? Eu peço para que você creia. Que você creia que Deus, Ele faz milagres. Que você creia que Deus opera coisas grandiosas na sua vida. Que você que está ouvindo essa mensagem agora, eu profetizo isso, né? Em nome de Jesus. Que você possa crer em tudo que os profetas disseram. Que você possa crer em tudo que a palavra de Deus diz. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Agora é a parte dessa mensagem que eu, enquanto eu estava meditando sobre isso, é a parte que eu acho mais intrigante. Ela está orando a Deus, clamando a Deus. O texto que eu li, eu fiz questão de enfatizar. Ela chorava abundantemente e ali tinha um homem cansado, deprimido, exausto. E por causa desse cansaço, dessa depressão, dessa fadiga toda, ele se tornou um homem insensível. É o sacerdote Eli. Ele é a figura daquele homem gordo, grande, enorme. Você está chamando ele de gordo, Israel. Está escrito no texto. Se você ver lá, ele cai para trás da cadeira porque ele tinha excesso de peso. Aquele homem enorme, sem perspectiva do futuro, porque ele só pensa na sua carreira, ele só pensa na forma como o sacerdócio vai continuar na sua família. Os filhos dele não valem nada, os filhos dele transam com as meninas da igreja, do templo. Os filhos dele roubam as ofertas como garfo. É uma situação deprimente a situação desse Eli. E ele está tão cansado, tão fadigado, que ele perde a sensibilidade de ver uma pessoa no templo orando ao Senhor e, ao invés de se aproximar da pessoa, pegar na mão da pessoa e falar assim: eu vou orar com você, eu estarei com você, juntos nós vamos pagar um preço por essa situação. Ao invés de fazer isso, ele acusa Ana de estar embriagada. Ele fala: você está bêbada, mulher. Aqui no templo, aparta-te da sua vida esse vinho. Ou seja, para um pastor fazer uma coisa dessa, ele tem que estar muito cansado. Ele tem que estar muito exausto. Ele tem que estar muito fora dos projetos e dos planos de Deus. É exatamente isso que Eli está vivendo. A gente tem uma mulher depressiva, cansada e exausta no templo. E ela encontra um pastor depressivo, cansado e exausto no templo. Porém, ela é sensível para a voz de Deus. Mas o Eli, ele é insensível para o coração de Ana. Ele não tem aquela capacidade de chegar para ela e perguntar. Imagina, uma coisa sensata. Ô mulher, o que está acontecendo? Por que você está chorando tanto? Não, ele já chega e fala: deixa de ser cachaceira, menina. Vai embora e cura desse vinho. É isso que ele fala. Ele está sentado numa cadeira junto do pilar do templo, vendo as pessoas orando a Deus, e ele perdeu toda a sua sensibilidade. Por quê? Porque o cansaço rouba a sua sensibilidade. Quantas vezes você chegou em casa do trabalho cansado e você não conseguiu ouvir a voz da sua esposa? Quantas vezes você chegou cansado do trabalho e não conseguiu ouvir a voz dos seus filhos? Por quê? Porque o cansaço tira de você a sensibilidade para com o outro. O cansaço faz com que você não acesse o coração do outro. Quantas pessoas Deus vai colocar na nossa vida e a gente não vai conseguir ajudar porque nós estamos exaustos, cansados, depressivos. E no ministério,
na liderança, a gente precisa aprender a descansar. Deus, escuta isso, Deus chama pessoas que estão ocupadas. Ele não chama pessoas que estão cansadas. Observa as pessoas que foram chamadas na Bíblia. Moisés estava lá apacentando as ovelhas do sogro no Monte Sinai, trabalhando. Davi estava apacentando as ovelhas do pai dele. Eliseu estava na 12ª junta de boi arando a terra. Os discípulos de Jesus estavam pescando no mar. Deus chama pessoas que estão ocupadas, mas ele não chama pessoas que estão cansadas. Ao cansado, ele dá consolo. Ele não dá mais trabalho. Se você tem um trabalho para fazer na igreja, você precisa estar descansado. Herman Melville, em seu livro Moby Dick, ele conta uma história sensacional, que é a história de Saul, né? Shaul, que é o marinheiro, na verdade ele é o líder do navio baleeiro que caça as baleias, né? E ele está à procura de uma Moby Dick, de uma baleia gigantesca. E ele quer encontrar essa baleia, ele quer achar essa baleia e não consegue. E ele vai lutar constantemente até achar essa baleia. E em uma frase do livro ele diz algo muito interessante. Ele fala assim, olha, marinheiros cansados não caçam baleias. Marinheiros cansados não caçam baleias. E é exatamente isso, na igreja, no ministério. Se você estiver cansado, você não vai caçar as baleias. Você não vai conseguir exercer o ministério com dedicação, com excelência, porque você vai estar deveras cansado. E o ministério é uma dádiva de Deus, é uma obra maravilhosa, é uma coisa que Deus concede para nós, que é a maior dádiva que uma pessoa pode ter na vida. É a capacidade, o privilégio de ser um ministro da palavra, de ser um cantor, de ser um obreiro, de ser uma pessoa que está na casa de Deus para servir os envelopes de oferta, servir o cálice que representa o sangue de Jesus, o pão que representa o corpo de Jesus. Todo o nosso trabalho que a gente faz na igreja é um trabalho maravilhoso, é um trabalho exemplar, é um trabalho que vem de Deus e supera todos os trabalhos. Se você é um médico, você cura os doentes, glória a Deus. Se você é um dentista, você tira a dor das pessoas, glória a Deus. Se você é um professor, você forma as pessoas, amém. Mas um obreiro está fazendo a obra de Deus. Um obreiro está participando da salvação de Deus na vida das pessoas. E isso é grande demais, isso é maravilhoso demais. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para no ministério nós não estarmos cansados. Eu vivi uma situação assim na minha vida. E eu quero testemunhar. Testemunhar o privilégio de ser um ministro da palavra e testemunhar o quão perigoso é estar cansado na igreja. Muito perigoso. Descansa, irmão. Descansa. É melhor você dizer não e ficar descansado do que dizer sim para tudo e fazer as coisas da forma que Deus não queira que você faça. Quando eu me converti, a minha conversão foi muito radical. Eu aceitei Jesus no dia 9 de abril de 2004. Eu fiquei 9 meses na igreja e o pastor da igreja me chamou para ser um dos obreiros. No dia 5 de fevereiro de 2005, eu me tornei um obreiro da igreja. Naquela época, eu era um jovem, não sabia nada de nada, sabia nada de Deus, sabia nada de nada. Eu ficava lendo a Bíblia o dia inteiro. E eu pregava a palavra de Deus, eu ministrava a palavra de Deus para as pessoas e tal. E depois, em 2008, o pastor da igreja me chamou para ser o pastor auxiliar. Enquanto eu era pastor da igreja, enquanto eu era obreiro da igreja, eu nunca entendi por que havia pessoas que tinham um desejo muito grande pelo ministério. Tem uma passagem que Paulo fala assim, olha, aquele que deseja o episcopado, excelente obra almeja. Se você almeja o episcopado, você almeja uma obra maravilhosa.
Mas eu nunca entendi por que as pessoas desejavam tanto. Por que eu não entendi? Porque isso aconteceu na minha vida de uma maneira muito natural. Eu nunca na minha vida quis ser pastor e eu nunca na minha vida quis ser um obreiro. Simplesmente eu fui chamado para ser. Eu estava lá lendo a Bíblia. Deus abençoe a sua vida, Cristo. Você também é o cara, você é muito bom. Você é um rapaz de Deus. Um beijo para você. Eu estava lá na igreja, lendo a Bíblia, pregando o Evangelho, e o pastor me chamou para ser um dos obreiros da igreja. Em momento algum eu desejei isso. Tá entendendo? E eu via pessoas na igreja dizendo assim: não, pastor Israel, um dia Deus vai me dar uma oportunidade. Não, pastor Israel, um dia eu vou cantar no louvor, um dia eu vou pregar, um dia eu vou ser um professor. E eu falava, amém, glória a Deus. E as pessoas naquela sangria desatada para ter uma oportunidade no ministério, tudo isso é muito bom. Só que eu não entendia essa sede, porque na minha vida aconteceu muito rápido. Eu me converti, 9 meses depois, estava pregando a palavra. 9 meses depois, estava dando aula na escola bíblica dominical. Só que eu fui entrando muito no ministério e chegou uma hora que eu pregava todo dia. Eu fazia a obra de Deus todo dia. E aquilo ali estava me deixando extremamente cansado. Portanto, que quando eu saí da igreja e fui para outra igreja, foi um alívio muito grande. Porque era muita intensidade e era feito com muita... Às vezes, muito na correria. Acabei de falar, tinha semana que eu pregava todo dia, de segunda a segunda. E aí eu estava cansado. E aquele cansaço começou a tirar de mim essa sensibilidade. A sensibilidade de olhar para as pessoas e ajudar as pessoas naquilo que elas necessitavam. É o caso de Eli. Pode ser o seu caso. Era o caso de Ana. Ana estava cansada de ser afrontada por Penina. Eli estava cansado do trabalho ministerial. E a palavra que eu tenho para a sua vida nessa noite é essa: que você deixe com que o Espírito Santo de Deus descanse o seu corpo, descanse a sua alma, descanse o seu espírito, a fim de que você possa fazer a obra de Deus de uma maneira maravilhosa e tremenda. Porque este é o maior privilégio que uma pessoa pode ter. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro.